Olá pessoal, boa noite. Vamos começar agora mais um programa Ponto G para você. E no De Frente com a Lemarques de hoje, vamos falar de dorama, conversando com a empresária Andressa Aquino. Olá pessoal, boa noite. Vamos começar agora mais um programa Ponto G para você. No De Frente com a Lemarques de hoje, vamos conversar com a odontóloga, a empreendedora Andressa Aquino. Andressa, que tem uma pegada super interessante. Ela tem uma loja que chama Coreia, não é isso? Coreia Aqui. Coreia Aqui. Eu achei super bacana os produtos pelos quais ela comercializa na loja, mas por trás de tudo isso eu quero falar do empreendedorismo, de como que foi a inspiração para ela entrar nesse universo e como os doramas influenciaram nesse empreendedorismo da Andressa. Não é mesmo, Andressa? Isso mesmo. Andressa, boa noite. Boa noite. Gente, eu quero mandar, inclusive, um abraço especial por um telespectador de Juramento, o Geilton. Um grande abraço, o Geilton. Obrigado pela força que você está nos dando aí através do Instagram também. E com ele a gente também está mandando aquele abraço pessoal do Dollar Shopping, que sempre nos assiste, aquele abraço especial. Então, voltando aqui à entrevista de hoje, nós aqui tendo a honra de receber a Andressa Aquino, empreendedora. Conta pra gente como é que foi que você se inspirou para trocar aí praticamente de profissão. Realmente foi uma troca de profissão. Eu inspirei porque durante a pandemia comecei a assistir dorama, que são as séries coreanas, chinesas, japonesas, orientais, né, no geral. As coreanas chamam mais atenção e aí eu fui me apaixonando mesmo pela cultura oriental, por aquele respeito que a gente vê nas séries, aquele modo de tratar, a pessoa faz reverência para cumprimentar a outra, principalmente se for mais velho. Eu acho o respeito assim bem importante na vida, né? A limpeza, o jeito de comer. Aí veio o interesse pela loja, porque eles comiam com uma boca tão boa, que mostra assim, tudo com tanto sabor, né? E aí eu falei, gente, aqui em Montes Claros a gente ainda não tem nada relacionado com isso. E comecei a estudar e buscar. Vi que não ia ser fácil, porque tem que vir do outro lado do mundo, né? Pra gente, vi que eu ia enfrentar aí um desafio grande, mas mesmo assim tive vontade de persistir. Gente, eu quero relatar para vocês o seguinte. Eu já tinha conhecido a Coreia, mas foi assim num passeio no shopping. De repente fui comprar um presente na Boticária e deparei com um quiosque. Achei super interessante. O que me chamou a atenção? O vasilhame de uma água saborizada. Mas até então não sabia que tinha nada a ver com a Andressa Aquino. Aí depois de algum tempo, nas redes sociais, eu participei de um sorteio, marcando pessoas e fui assim, feliz em ter sido a sortuda, ganhar uma cesta, experimentei produtos e tudo mais, e estou ainda experimentando. E aí, numa conversa com pessoas, familiares, amigos, falando muito da questão dos doramas e como os doramas, né, tava assim encantando pessoas para assistir filme e tudo mais. E eu acompanhando o Instagram da loja da Andressa, eu falei, Andressa, vamos lá conversar sobre os doramas e falar dos seus produtos. Achei super bacana, conte pra gente sua história. E ela relatou para mim que foi num momento, né, de pandemia,
ela era odontóloga, deu essa virada de chave e ela teve essa coragem, né? E essa visão empreendedora e a inspiração do dorama. Achei super bacana, quis trazer para vocês aqui, inclusive no Localiza Moc de hoje a gente vai mostrar um pouquinho da loja para vocês e algumas degustações, né? Experimentos, né? De produtos, né? Que acho que vai encantar você aí de casa. Mas voltando à nossa entrevista, conta pra gente aí você foi empreender, você mãe, se viu naquela situação de deixar seus filhos em casa sem ninguém para ajudar, resolveu empreender. Conta mais pra gente. Aí resolvi empreender, falei, vou entrar num universo diferente. E aí comecei a estudar sobre os produtos, sobre como que eles poderiam chegar, né? Tem os lames, a cultura lá vem muita pimenta, no caso, tem muitos produtos apimentados. E fui apaixonando, fui investigando, fui já fazendo compras, já imaginando onde seria a loja. Impliquei que a loja tinha que ser ali na Santa Maria e consegui até vagar aquele ponto. Eu passava lá quase todo dia, porque eu falava, eu quero aqui. E aí foi a realização de um sonho mesmo, montar. E as pessoas com paladar diferente têm para todos os paladares, porque são sabores variados, diversificados, né? Gente, eu adorei comer o palitinho. Os palitinhos, né? Que tem um chocolate assim meio crocantezinho, né? O pepeiro, ele é bem tradicional bacana, e sai eu acho que você de casa pode estar experimentando. E tem uma novidade para vocês, viu, gente? A gente vai estar fazendo um sorteio para vocês terem o prazer de conhecer um produto, né, na loja. Sim. Né? Um produto, degustar. Eu acho que você de casa vai gostar. A gente vai falar como é que vai ser e tudo mais. A gente está estudando aí como é que a gente vai fazer esse sorteio. E você que for contemplado, né, o sortudo, vai buscar na loja, vai aproveitar. Né, e vai conhecer a loja. Vai ser tipo igual aconteceu comigo. E espero que se apaixone também. E conta pra gente, dos doramas que você assiste, algum te chama mais atenção? Conta aí pra gente. Na verdade, eu comecei a assistir o que é considerado o clássico dos doramas, que chama Pousando no Amor. É uma história que envolve Coreia do Sul, Coreia do Norte, e aí tem um romance no meio, né? Mas hoje eu gosto de todos os estilos. Policial, de justiça, romance, suspense, todos eu acho bem interessantes. Você pode assistir dorama com filho na sala, que é uma série tranquila. Tranquilo, né? E tem enredo, tem história boa, né? Então, para você que quer uma dica, tá aí, né? Procure aí um filme. Quem não conhece, procura aí dorama, né? Pode ser Netflix, né? Viki, Telegram, né? E procura, assista, acho que vocês vão gostar, é bem suave, né? Sim. Tem uma linguagem assim, não é pesada, né? Não, é bem tranquila, todas as idades, né? bem tranquila. E mostra lá, como diz, aquele contexto que você falou no início da entrevista, o respeito pelo qual eles tratam as pessoas, o gosto bom pela comida, né? Tá degustando um alimento e tudo mais. Mas, enfim, o romance que alguns filmes do dorama com romance, eles são bem atrativos, né? Sim. Chama a atenção da gente. Você acredita que o universo de jovens é o que mais consome dorama hoje? Eu acho que a idade de quem consome dorama, ela é bem ampla. Eu acho que não são só jovens, tem, mas assim, mães, avós, sabe? Assim, é bem diversificado. E conta pra gente, e qual o público que mais assim faz parte dos clubes? Existe um clube lá na loja sua, Existe, né? o Clubinho Coreia Conta pra aqui. gente como é que a gente faz para fazer parte desse clube Coreia aqui. Que recebe, inclusive, surpresa mensalmente? É uma caixa surpresa mensal. Uma caixa, né? Conta como é que faz para participar e tudo mais. A gente tem um formulário no link da bio do nosso Instagram, que a pessoa preenche e a gente fica vendo os gostos pelos produtos, que tipo que gosta. Então, a pessoa paga uma mensalidade e recebe uma caixa mensal em casa com os produtos da preferência. Então, assim, fazendo parte do clube, ela recebe mensalmente, e né? temos um encontrinho mensal também, um brinde mensal sorteado no grupo do WhatsApp que a gente tem do Clubinho.
E esses encontros, assim, são bem animados, sabe? São bem tranquilos, mas animados. Tanto que ninguém que já está lá no clubinho quer perder. Pois é, podia mandar também, né, imagens do clubinho pra gente A gente passar. manda, a gente Na manda. edição vai ser bem interessante, É. né? E quantas pessoas hoje participam em volta? De quantas pessoas hoje estão no clubinho? O clubinho é recente, aí está em torno de 15 a 20 pessoas ainda, né? Mas assim, cada mês vai vindo mais um pouquinho, eu acho que a tendência é crescer, porque... E é bom, né, que nesse clubinho recebe esses clientes, deve ficar numa animação, nessa Todas sensação. ficam animadas. Até eu tô querendo frequentar esse clubinho para receber essa... A reunião desse mês está prometendo, a gente vai mandar reunião vídeo para vocês gente, depois. Tem um feedback dela falando que um spoiler, vou dar para vocês um spoiler. Esse mês vai prometer, né? Vai. Mês de julho, no Mês caso. de julho. Vai prometer aí, ela disse que vai trazer uma surpresa interessante para vocês. Mas conta mais aí, Andressa. Fala dos produtos. Qual produto você acha que mais te chamou a atenção? Você degustou alguns produtos antes de começar a comercializar? Sim, eu comprei antes, na verdade, para conhecer, né, uma parte, assim, não dei conta ainda de experimentar todos, não posso falar que já experimentei todos, mas o soju, que é uma bebidinha alcoólica, no caso, tem muito nos doramas, assim, me chamou bem a atenção, eu gosto bastante, tem as saborizadas, tem os tteokbokkis, que tem também nas séries, assim, que eles comem com a boca muito boa, e é um bolinho de arroz, como se fosse nosso nhoque, mas é de arroz, e aí tem uns com muita pimenta, média, menos pimenta, tem sorvete, tem lamen, tem refrigerante, é um universo bem amplo. Tem tipo os macarrão, né? Que são os lamens, né? Aí tem apimentado e sem pimenta, e são bem porque saborosos. Às vezes tem pessoas dentro de casa que você falou um termo, mas assim, às vezes não sabe o que está associado a macarrão. É tipo um miojo, né? E tipo um miojo. Gente, para quem gosta, então, é super assim, prático, né? Prático e gostoso, saboroso. E ela falou também que os sorvetes são saborosíssimos. Tem sorvete, inclusive, que é um melhor que o outro, né? Tem o sorvete agora que a gente recebeu de pepero, que é o palitinho que você recebeu naquele é mesmo formato, só que maior, com sorvete de creme. E a cobertura tem um sorvete que é bem conhecido no formato de um peixinho, que aí ele tem um creme de baunilha, tem um recheio, tem um sorvete de milho que o pessoal associa com o Jungkook do BTS, que está voltando aí porque ele ama. Então, assim, os produtos vale a pena conhecer mesmo. Gente, vamos falar então o arroba da Coreia? Coreia.aqui.produtos orientais. Olha, gente, então siga, procure saber mais sobre a cultura da Coreia, né? Essa cultura também que está associada no contexto dos doramas, né? Que estão pegando muita gente assim, distraindo tanta gente, né? Deixando a pessoa mais leve. Aí você vai ver a série e às vezes degustando aí um produto do Coreia aqui. E a gente tem um espaço na loja que você pode consumir os produtos na loja também. Que bacana. Vale a pena conhecer. Então quer dizer que na loja onde eu fui buscar, naquela ocasião, existe um espaço lá que você pode estar no andar de cima aí tem pôster, tem... Olha que bacana, bem gente. legal, mesinha, bancada, e aí você pode consumir lá. E já teve algum encontrinho que foi lá? Já, e agora o da semana que vem vai ser lá. Gente, então a gente pode estar fazendo uma visita. Chegando surpresa nesse encontrinho, né? E vendo aí qual aquela pegada, ver na realidade esse encontrinho com as pessoas. É um pessoal que realmente curte muito dorama. Também. A maioria, sim. Esse pessoal desse encontrinho tem dorama, né, que gosta, e tem o chamado ARMY, K-pop, tem uma diversidade aí de gostos, na verdade. ARMY, BTS, o K-pop pela música, né? E dorama pelas séries. Olha que bacana, gente. Então, se você está se sentindo dentro desse contexto pelo qual a Andressa falou, conheça mais pelo arroba coreia.aqui.produtos orientais. E você vai gostar, com certeza. Eu acho que você vai familiarizar. Então, procure saber mais um pouquinho. Andressa, foi um prazer
O prazer tê-la foi aqui com a meu. gente. Eu quero ter a oportunidade de repente, visitar um encontro desse clubinho, A fazer gente vai parte combinar. desse clubinho, né? Achei super interessante. E você aí de casa vai acompanhar agora o Localiza Moc, que vai mostrar um pouquinho da loja, de alguns produtos pelos quais são vendidos na loja e conhecer um pouquinho também de uma reuniãozinha desse clubinho. Sim. Né? Foi ótimo estar com você. Tem algum contato que você gostaria que passasse? Às vezes alguém de casa quer saber mais, quer passar para a gente? Tem o WhatsApp da loja, que é o telefone 389-9921-7631. Então, aí você, mulher, que quer ter essa pegada encorajadora, sair de uma profissão, no caso de Andressa, de odontóloga para empresária, num segmento totalmente inovador, quer trazer a cultura da Coreia para Montes Claros, ela trouxe a cultura da Coreia para Montes Claros, trazendo produtos, né, para poder você comer e sentir aquele universo bem interessante. Parabéns! Obrigada. Pela sua coragem. Foi por amor, né, que você mudou de amor, profissão. Para ficar mais perto da família, mais perto do filho. Só que aí não foi tão fácil ficar mais perto da família, porque é bem mais trabalhoso que a odontologia. Tá vendo? Ela foi tentar um caminho. Mas tá bom. Tá bom, estou satisfeita e feliz. Ok, brigadão, viu? Eu que agradeço. Pessoal, vamos seguir então o programa Ponto G de hoje. Vamos agora de Localiza Moc, conhecer um pouquinho da loja da Andressa. Posteriormente, vamos de Papo Cabeça e finalizando com Sexualidade Sem Neura, a doutora Aline Carvalho. Vem comigo. E agora vamos de Localiza Moc. 괜찮아 늘 그렇게 항상 혼자였던 것 마냥 하지만 오늘은 왜 자꾸만 슬퍼지는 건지 처음부터 아주 많이 너를 좋아했던 건 아냐 자꾸만 조금씩 내 맘에 네가 들어오려 해 가끔씩 네 곁에 가까이 널 보고 있으면 내게 아무것도 해줄 수 없던 게 내 맘이 너무 아파 오늘 하루라도 너를 갖고 싶어 내가 얼마나 사랑하는지 생각만큼이나 표현할 수 없는 내 자신이 너무 바보란 걸 알았어 더 이상 혼자란 게 아프지만은 않을 거야 한참을 걷다 보면 어느새 너에게 가고 있어 가끔씩 네 곁에 가까이 널 보고 있으면 내게 아무것도 해줄 수 없던 게 내 맘이 너무 아파 오늘 하루라도
할 수가 없었거든. 제발 가지 말라고 해봤지만 소용없는 거잖아. 보는 거 그거라도 해야 했었어. 마지막일 테니까. 나 없이 정말 어떤 거니. 너 하는 일조차 귀찮아하면서 아파하며 살진 않는 거니. 나 정말 네가 걱정이 돼. 아냐, 내가 못됐지. 사실은 그랬으면 좋겠어. 10번쯤 20번쯤 또 30번쯤 너를 미워했어. 나 없이 정말 어떤 거니. 너 하는 일조차 귀찮아하면서 아파하며 살진 않는 거니. 나 정말 네가 걱정이 돼. 아냐, 내가 못됐지. 사실은 그랬으면 좋겠어. 10번쯤 당신은 굉장히요 낯선 너의 새는 내가 당신이 존재함하긴 하는 목회 이리저리 들여다보지. 나 이 세상에서 우리는 은엄부룩거리만큼 떨어져 살아. 이토록 오랜 시간이 지나도 여전히 늘 볼 수 있어. 당신이 나가에게 얼마나 지려봐도 당신이 내 몸 합격으로 너를 정겨묘로 줄거. 우린 이그밖에 그대로는 여러분 따서 녀석 몰라 나도 넌 결실의 선을 나서라. 날씨에는 지담 장갑긴 했어. 또 시즌에선 너만 결실해야 한다. 지금 내 병력 벗어 너네 스네 내가 다시 네 침대를 거기. Com vocês, Papo Cabeça com o professor Marco. Olá, é com muita satisfação que eu, professor e oficial de justiça Marco, recebo você em mais um dos nossos Papo Cabeça. O tema que eu sugiro que nós reflitamos hoje diz respeito ao ambiente de discórdia, de dissenso que povoa as redes sociais. As redes sociais que no passado chegaram a ser pensadas como instrumento de agregar pessoas, hoje, infelizmente, tem sido um ambiente para muita discórdia, dissenso e desunião. E como é que começa isso tudo? A questão é o seguinte, basicamente todos os nossos interesses passam pelas redes sociais, seja os interesses de ordem política, econômica, emocional.
as pessoas elas se habituaram a repartir, a compartilhar nuances de suas próprias vidas nas suas redes sociais. Combina com isso o acesso fácil à informação. E esse acesso fácil à informação trouxe uma euforia desmedida em que as pessoas se empolgaram com o volume, com a rapidez que essa informação transita e perderam um pouco o critério de aferição de verdade, desapegaram com os conceitos concebidos, desapegaram com a metodologia científica, enfim. Hoje, prepondera nas redes sociais, né, a máxima de esta é a minha opinião. E nesse universo em que já não há mais um compromisso com o método, com a ciência, com a verdade, em que a opinião passou a ter a hegemonia nessas expressões nas redes sociais, nós temos a fake news e a chamada pós-verdade. O que é uma fake news? Basicamente, a fake news é uma mentira, mas não é qualquer mentira, é uma mentira intencional. Quem cria e propaga uma fake news na sua origem faz a partir de um interesse próprio. Normalmente, o interesse é escuso, ilícito, imoral. Por que se afirma isso? Ora, porque se não fosse, não valeria esta pessoa de uma fake news. Essa fake news ela ainda tem a facilidade de se propagar porque encontra uma concepção formada do que chamamos de pós-verdade. O que é a pós-verdade? Pós-verdade é uma nova concepção de verdade. No passado, quando você queria saber se algo era verdade ou não, você ia consultar a vida, o fato, você ia testar, você ia experimentar, você ia para métodos científicos. Hoje, basicamente, para que se entenda algo como verdade, é suficiente que aquela notícia, que aquele fato propagado esteja em conformidade com o que eu acredito, com o que eu tenho interesse de ver elevado. Então, basta hoje, infelizmente, que a notícia tenha encontro com os meus interesses, com as minhas convicções, para eu tratar aquela notícia como verdade. Então é basicamente isso que hoje nós chamamos de pós-verdade. Então nós temos uma mistura cruel entre a fake news, que é uma mentira intencional, e toda essa concepção de pós-verdade, que é um desapego com o critério, com o teste, com o empírico, com o método. Então essa fake news ela tem um efeito social desastroso. Apenas para ilustração, eu vou lembrar de um fato recente, e que provavelmente você também recebeu isso nas suas redes sociais. Havia uma conduta, aliás, há uma conduta que é a perseguição. A perseguição era tratada na esfera da chamada contravenção. A contravenção é uma conduta pautada como delito, é um ilícito penal, porém de menor potencial ofensivo. No direito penal, a gente costuma dizer que a contravenção é um crime anão. O que acontece? Houve a mudança legislativa recente que pegou a perseguição, tirou do espaço das contravenções e trouxe efetivamente para o direito penal como crime. Então a perseguição, de fato, isso é verdade, deixou de ser contravenção e passou a ser crime. Mas, Marcos, se é verdade, onde é que está a fake news isso aí? Simples. Houve alguém que pegou esse pedaço de verdade e colocou ao serviço dos seus interesses e suas convicções. Há hoje um embate sobre quem apoia e quem desaprova as medidas restritivas impostas no combate à pandemia. As medidas que os entes federativos, destacadamente o município, impõem ao cidadão para restringir circulação, lockdown, toque de recolher, né? E, óbvio, isso traz um prejuízo, essas medidas trazem prejuízo, sobretudo para o comércio, para o empresariado de modo geral, que sofre uma restrição considerável em suas atividades, né? Pois bem, então alguém que se insurge com essas medidas utilizou dessa mudança legislativa para vender a ideia de que a partir desse momento, uma vez que a contravenção, aliás, uma vez que a perseguição passa a ser crime, que esses agentes públicos que estão
no seu ofício, exercendo o poder de polícia do município, o policial militar, o guarda municipal e o fiscal da vigilância sanitária, que vão fiscalizar, fechar comércio, impor multas, veio, a partir dessa mudança legislativa, a notícia de que essas pessoas não estariam mais autorizadas a agir, porque a conduta deles seria exatamente a conduta prevista como crime de perseguição. Mas não é verdade. Quando você estuda o direito penal, para que algo seja crime, a primeira coisa é que essa conduta tem que ser ilícita, tem que ser ilegal. E o que fazem esses agentes públicos no seu ofício de fiscalização tem todo o amparo pelo direito e pela norma. Então, é simples. Essa notícia, ela não é verdade, porque sequer a conduta desses agentes públicos pode ser tratada como crime. Pois bem, vocês obviamente já devem saber que tem-se notícia, né, de que volta e meia um comerciante ou um cidadão se insurgiu com esse agente público no exercício do seu ofício sob o pretexto da ideia trazida por essa fake news, como se de fato o agente público não tivesse a legitimidade de agir, porque na concepção que ele assimilou a partir da fake news que recebeu, eles, os agentes públicos, estariam praticando o crime de perseguição. Como eu disse, não corresponde à verdade, porque para ser crime, antes de tudo, tem que ser ilícito. Então imagine o estrago que isso pode fazer. No outro contexto, a gente também percebe o que uma fake news pode trazer de desastre, né, como efeito social, sobretudo nos chamados crimes contra a honra. E os crimes contra a honra, eles se agravam na internet. Porque o que acontece? Você pega, por exemplo, o crime de difamação, né? Difamação, você imputa a alguém uma prática que ofende a honra da pessoa, né? Você diz que a pessoa ela tem práticas sexuais assim, moralmente questionáveis, você diz que a pessoa tem um comportamento social duvidoso. Quando você diz isso de uma pessoa, você está difamando. Pois bem, no Código Penal, essa difamação ela está prevista com a pena de detenção, que é uma pena de privação de liberdade branda, de 3 meses a 1 ano. Com a internet, uma difamação pode trazer um estrago muito grande. Você certamente vai lembrar-se de alguma história de jovens que tiraram a própria vida em razão da vergonha que sentiram, em razão de terem sido vítimas de uma difamação propagada na internet. Aquelas histórias que o jovem, não satisfeito com o fim de relacionamento, divulga, né, fotos íntimas da sua ex-namorada. Isso é uma difamação que, com a internet, ganha contornos trágicos, né? Então, enfim, nós temos que, de alguma forma, passar a refletir sobre as nossas condutas nas redes sociais. Nós temos que ser mais criteriosos nas notícias que recebemos. A gente até pode receber fake news, porque isso a gente ainda não tem como evitar, né? Pelo menos não tem como evitar de forma absoluta. Mas se tem uma coisa que a gente pode evitar de forma absoluta, é ser um propagador de fake news. Hoje não faltam sites especializados em fazer as chamadas checagens, né? Então vamos buscar uma melhor qualidade nas relações interpessoais nas redes sociais e um maior comprometimento com a verdade. E, obviamente, não podemos nós dar espaço para tanto ódio, tanta fake news e tanta mentira. É isso aí. Vamos lutar para que a gente se relacione melhor na vida e nas redes sociais. Um beijo, um queijo. Espero ter sido esclarecedor nesse nosso intervalo. Até mais. E para finalizar o programa de hoje, vamos de sexualidade sem neura com a doutora Aline Carvalho. Sexualidade sem neura começando e hoje o assunto tá dando o que falar. Nós vamos falar sobre a série da Netflix Sex Life. Essa série
trouxe à tona várias discussões em relação à linguagem erótica feminina, levantando inúmeros tabus sobre uma mulher casada com uma vida sexual morna. A série foi pensada para ser uma perspectiva feminina, diferentemente da maioria dos filmes e das séries do gênero, que é mais erótico. Em vez do corpo feminino ser o fetiche, é o masculino que ganha este olhar. A série é uma adaptação do livro escrito por uma mulher, cujo título nacional é 4 Homens em 44 capítulos, publicado em 2016. Nele, a autora reconta suas experiências sexuais malucas e reais da sua juventude, como um diário para que seu casamento fosse mais apimentado e o seu marido lê esse diário. Isso traz inúmeros debates e nós vamos hoje entender um pouco mais sobre isso. Roda a vinheta! A literatura erótica voltada para as mulheres e produzida por elas foi durante muito tempo proibida literalmente e se consolidou apenas nos últimos 20 anos do século passado, com livretos de qualidade duvidosa impressos em um material barato e vendido em bancas de revista. Esse prazer secreto, motivo de uma quase injustificada vergonha, só foi deixado de ser um tabu na última década, com o estrondoso sucesso dos livros 50 Tons de Cinza. Aí sim, essa literatura saiu do armário. Sex Life é como um livro erótico escrito por uma mulher para mulheres, colocando em tela dilemas que boa parte delas gostariam de ter. É uma série sobre o prazer feminino e tem tema para quebrar os padrões e colocar o poder de decisão na mão nossa, das mulheres. É também uma história que abusa dos clichês comportamentais e de situações estranhas, mas que se mostra eficiente no que se propõe para se afastar da realidade e apostar em uma fantasia na ousadia e na ausência de limites e do questionamento da relação monogâmica. Vamos entender um pouquinho então sobre um resumão da série. Na trama da série, acompanhamos a Billy, que é uma mulher casada, uma dona de casa, que tem 2 filhos pequenos e mora em uma casa linda no subúrbio. Mas nem sempre foi assim. Antes de se casar com o bem-sucedido e o carinhoso Cooper, ela levava uma vida selvagem na cidade de Nova York, junto com sua amiga Sarah. Ela costumava se divertir todas as noites, sem nunca perder uma oportunidade. Quando mais Billy se afunda no cotidiano familiar, mais sente falta do seu passado tão agitado e, sobretudo, do relacionamento com seu ex-namorado Brett. Presa entre essa responsabilidade reais e os seus desejos sexuais, ela começa a escrever um diário, colocando no papel fantasia selvagem com seu antigo amante. Até que um dia seu marido encontra o livro e percebe a necessidade de Billy voltar a ser como antes. Assim, o casal embarca em uma jornada de autodescoberta que vai colocar seu casamento no meio de uma crise. A série traz, através da narração da própria Billy, a insatisfação de grande parte das mulheres em relação à sua vida sexual, casamento, vida social, filhos e etc. Demonstra como o ex-namorado psicologicamente abusivo pode ser um escape, um modo de satisfazer as relações sexuais, enquanto o marido, perfeito até demais para ser de verdade, é apenas um modo de preencher as diversas outras lacunas da vida adulta. O grande segredo para o sexo ser uma experiência legal para ambos é não ser egoísta. O grande mérito da série é esse, trazer a perspectiva feminina sobre sexo para um debate. É hora de conversarmos sobre o assunto. Mas e aí, o que ninguém reparou nessa série?
Billie, como nós sabemos, a protagonista é um retrato de uma mulher que foi domesticada. Ela era uma mulher cheia de sonhos e com uma carreira consolidada e abandona tudo para viver um casamento e se entregar à família. Ela tinha questões com os relacionamentos e mesmo sendo psicóloga, ao invés de buscar entender suas origens, das suas questões sexuais, ela vai buscar a salvação e a estabilidade em uma vida amorosa, na promessa de um relacionamento como se fosse com um príncipe encantado. Billie é codependente emocional. É o que isso justifica na série. A série, ela romantiza a relação de Billie com Brad, que é o seu ex-namorado abusivo e problemático, fazendo a leitura de que a relação com ele era emocionante, quando na verdade a relação era instável, problemática e nociva, como a maioria das codependentes. Billie é uma viciada na experiência do estresse crônico e na relação com Brad que ele proporcionava. Algumas críticas falam que a série não é sobre Billie, e sim sobre o seu ex-safado Brad. A produção repete o clichê de sempre do macho alfa, do pênis grande, que exerce domínio sobre todos, homens e mulheres. Brad, por exemplo, para Sasha, a melhor amiga de Billie, ela traiu sua confiança, reforçando a premissa do machista e da rivalidade feminina em nome de apenas um homem. Grande mesmo, pois a cena do chuveiro onde o bad boy apareceu nu no frontal fizeram todos pensar em Guinness Book. Segundo a crítica mais feminista, não se trata do prazer feminino, mas do quão irresistível é o Brad. E isso fica claro nas inúmeras cenas em que ele aparece e as mulheres se desmontam pela aproximação do garanhão, e o prazer da mulher fica sempre em segundo plano. Então eu vou dar agora a minha opinião que vocês tanto pediram. Eu acho que nem toda série, livro ou conto precisa fazer debates de gênero, até porque a heterossexualidade existe na sociedade. As pessoas parecem que se esquecem que a vida é uma linha cronológica e que os processos precisam de tempo. A série é sobre uma escolha de um paraíso para a cultura tradicional monogâmica. Com o tempo, isso vai questionando os padrões, mostram a descoberta de uma mulher sobre a sua sexualidade ao longo do sonho de família margarina e que na realidade para ela aquilo não é tão bom assim. Pode ser que para outra pessoa seja, mas para ela o gozo é importante. Ela mostra sutilmente questões de fetiches sobre dominação e submissão nas posturas dos dois personagens. O cara que para mim no início era um abusador, ele vai se transformando. A série questiona as bases monogâmicas. Ela traz a questão da insegurança masculina sobre uma sexualidade ativa da mulher. Ela traz também o poder da escrita erótica. Ela traz os desafios de uma sociedade conservadora. Ela traz as possibilidades de uma experimentação de novas realidades pelo casal que não tem nada bem resolvido entre si sobre isso e por isso a confusão que existe na série. Ela traz a necessidade de diálogo, é o que falta nas famílias. Ela traz o questionamento sobre as relações tradicionais, se anularem a complexidade de um indivíduo, enfim, diversas nuances. Eu gostei, não é a melhor série, mas eu gostei. Ainda não li sobre a diretora, mas faz toda a diferença nas construções e nos milhões de julgamentos que ela está causando. Então, se você não viu ainda, vale a pena assistir e tire você, mulher casada ou solteira, a sua própria conclusão. Eu sei que vocês, mulheres casadas, que assistiram, se colocaram no meio daquela série, porque durante a vida conjugal sempre traz esses questionamentos de que se é isso mesmo, se só o casamento basta, e aquele eu, solteira lá de trás, como é que fica? Então, vale a pena você assistir, se emocionar e também se entender, né? Tirando suas conclusões. Até o próximo Sexualidade Sem Neuro.
E aí, pessoal, gostaram do programa de hoje? Espero que sim. Semana que vem teremos muito, mas muito mais para você.